Olá, professor. Olá, meus queridos colegas. Eu sou a aluna Juliana da Silva Barbosa e irei apresentar esse seminário de língua portuguesa juntamente com Caio Rodrigues Gomes, Igor Gustavo de Souza Araújo, Lucas Gabriel da Silva Moreira, Sofia Hudson Fernandes Souza. Neste trabalho, iremos realizar uma análise da obra Medusa, de Peter Paul Rubens. Introdução. Do grego, Medusa significa sabedoria feminina e protetora. O mito de Medusa advém da mitologia grega e vem sendo difundido aproximadamente desde o século XVIII a.C. Através da história, já foram feitas diversas representações acerca da Medusa, em especial a obra de Peter Paul Rubens, de 1618. Este trabalho tem como principal objetivo averiguar o contexto histórico e artístico em que essa obra foi produzida, além de analisar a vida de seu autor e observar esta arte plástica de maneira precisa. Passo a palavra para o meu colega Lucas Moreira. Olá, meu nome é Lucas Gabriel e agora eu vou falar sobre a Reforma Protestante, um evento que influenciou bastante nas obras artísticas de Peter Paul Rubens. A Reforma Protestante surgiu em 31 de outubro de 1517, como uma revolta contra o abuso do poder do clero, liderado por Martim Lutero, dizendo que a reforma deveria ser feita em todo o catolicismo. Lutero foi apoiado por vários governantes europeus, e a resposta da Igreja Católica para isso foi a Contra-Reforma. A Contra-Reforma fazia inquisições para evitar que a ideia dos protestantes se espalhasse ainda mais pela Europa. A Igreja Protestante, em contrapartida, tornara proibidos uma série de livros católicos e outros que contrariavam suas doutrinas. Estes conflitos se estendem durante séculos, afetando a vida de muitas pessoas. Agora passa a fala para a Sofia. Então, eu sou a Sofia e agora eu vou falar um pouco sobre o contexto artístico no qual a nossa pintura estava inserida. E no caso, o estilo do qual eu vou tratar é o barroco. Ele teve início na Itália no final do século XVI e ele foi posteriormente desenvolvido em outros países europeus, em pinturas, na arquitetura, em esculturas, música e literatura. E ele é caracterizado por uma forte influência religiosa e, em contraste, um forte apelo aos prazeres sensoriais. Então, o clima na Europa, após o Concílio de Trento, após o reconhecimento da Companhia de Jesus, da Inquisição, era um clima de bastante austeridade e repressão. Foi nesse contexto em que o barroco ele foi desenvolvido. Era uma arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica. E em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. E em quase todas as partes, a igreja ela se associava ao Estado. Então a arquitetura barroca, antes só religiosa, ela surge também em construção de palácios com o objetivo de causar admiração e poder. E as principais temáticas do barroco é a fragilidade humana, a fugacidade do tempo, a crítica à vaidade e contradições do amor. E as principais características do barroco são a religiosidade, é claro, e o realismo. Além disso, nós temos o fusionismo, que era a fusão entre a visão medieval e a renascentista. Além disso, tem uma grande presença do feísmo e da morbidez, que era a fascinação pela miséria humana, pela crueldade, a dor, a podridão e a morte. Além disso, tem a busca da fé por meio dos sentidos e uma representação do infinito. Outra marca forte do barroco é a sensualidade e o erotismo, os quais eram manifestados principalmente nas esculturas por meio do sofrimento de algum santo e nas tentações. Além disso, tem um forte conteúdo emocional e até mesmo um pessimismo, no qual a felicidade era impossível na Terra e ela só se realizaria no plano celestial. Além disso, tínhamos a sinestesia, que era o apelo sensorial, a teatralidade e o cultismo, o qual fazia o jogo de palavras como sinônimos, antônimos, homônimos e trocadilhos.
Tínhamos o conceptismo, que era um jogo de ideias por meio de comparação ou uma argumentação engenhosa. A antítese e o paradoxo, que era refletido justamente em contrastes. A valorização das luzes e sombras por meio das pinturas. E o rebuscamento, o exagero, que era uma ornamentação excessiva na linguagem e até mesmo em formas e cores. Na pintura do Caravaggio, de Judith e Holofernes, a gente pode observar o uso da morbidez e do feísmo na serva da Judite, o exagero e a valorização da luz e sombra. E as obras dessa época, elas apresentam visões opostas. Era uma aproximação de opostos, no qual nós temos o antropocentrismo versus o teocentrismo, o sagrado versus o profano, o paganismo versus o cristianismo, o material versus o espiritual, a fé versus a razão, a carne versus o espírito, o pecado versus o perdão, o erotismo versus a espiritualidade, em suma, o céu versus a terra. Além disso, tínhamos a luz versus a sombra nos textos e esculturas barrocas. E nos textos, a juventude, que era a luz, e a velhice, que era a sombra, estavam associadas. Então, o poeta barroco, ele sempre lembrava os leitores o quanto a juventude é fugaz e o quão rápido chega a velhice e, consequentemente, a morte. Então, há por isso uma supervalorização da juventude e dos prazeres que essa época da vida pode oferecer. Na pintura do culto de Luigi Miradori, a gente pode observar bastante o uso do contraste entre luz e sombra, que eram separados, entre aspas, por uma linha diagonal, que também era uma característica bem presente nas pinturas do Barroco. Vamos falar agora sobre alguns pintores, escultores que se destacaram nessa época. O primeiro é o Caravaggio, que nasceu em 1571 e morreu em 1610. E ele foi caracterizado pela rudeza de suas obras, pintando temas religiosos onde ele explorava o contraste entre luz e sombra. E entre algumas obras dele destacam-se a Captura de Cristo, a Flagelação de Cristo, a Morte da Virgem e a Ceia de Emaús. Temos também Borromini, Francesco Borromini, que foi um arquiteto e escultor italiano. E entre suas obras destacam-se a San Carlo alle Quattro Fontane e a San Ivo alla Sapienza. Além disso, temos Andrea Pozzo, que nasceu em 1642 e morreu em 1709. E ele foi um arquiteto, pintor e decorador também italiano. E entre as suas obras estão A Glorificação de Santo Inácio, Anjo da Guarda e Falsa Cúpula de São Francisco de Xavier. Temos também Bernini, que nasceu em 1598 e morreu em 1680. E ele foi um escultor e arquiteto italiano. E suas obras, elas encontram-se em Roma e no Vaticano. E entre elas temos a Praça de São Pedro, Catedral de São Pedro, o Êxtase de Santa Teresa, no qual nós podemos observar com bastante nitidez o uso do erotismo. Eu passo agora a minha palavra para o Igor, que vai falar um pouquinho mais sobre o pintor da nossa obra examinada. Olá, meu nome é Igor Gustavo e irei apresentar para vocês um pouco sobre Peter Paul Rubens, o importante pintor barroco flamengo do século XVII, considerado por muitos historiadores da arte como um dos principais pintores do barroco europeu. Peter Paul Rubens nasceu em Siegen, na Alemanha, no dia 28 de junho de 1577. Filho de Jean Rubens e Maria Pijpelings, ambos de Antuérpia, na Bélgica, tiveram que fugir de sua terra natal antes do nascimento de Peter Paul Rubens, pela crescente perseguição religiosa sofrida pelos protestantes. Por causa disso, tiveram seu filho em outro local, e fez com que a família só pudesse retornar a Antuérpia após a morte de Jean. Lá, Peter Paul Rubens cresceu como católico, mesmo sendo filho de um pai calvinista. Tal fato se tornaria um fator proeminente em suas obras, se tornando uma das principais vozes da pintura na Contra-Reforma Católica. Em Antuérpia, Rubens recebeu uma educação humanista, estudando latim e literatura clássica. Porém, era nas aulas de pintura que dedicava seu tempo. Ele começou seu aprendizado artístico bem novo, com Tobias Vierge. Posteriormente, ele estudou com dois dos principais pintores da cidade na época, Adam van Noort e Otto van Ven.
Foi Van Ven que fez nascer em Rubens uma grande admiração pela Itália e pela cultura latina clássica, influenciando muito a vida e as obras de Rubens, fazendo-o servir aos reinos latinos católicos, mesmo sendo germânico e filho de protestante, como dito anteriormente. Dessa forma, em 1600, início de sua carreira, foi morar por 8 anos na Itália, quando contratado como pintor da corte pelo duque Vincenzo Gonzaga. Este financiou viagens pelas principais cidades da Itália, fazendo com que Rubens estudasse e observasse obras de renomados pintores, como Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci e Caravaggio. Sendo assim, tais obras foram de grande influência para Rubens, utilizando em suas obras muitas técnicas que extraiu de sua hospedagem na Itália. Peter Paul Rubens retornou em 1608 para Antuérpia, por causa da notícia de sua mãe estar gravemente doente, porém não conseguiu vê-la antes de seu falecimento. Em 1609, pelo fato de sua reputação como um ótimo pintor já ter se espalhado por toda a Europa, foi nomeado pintor da corte dos arquiduques da Áustria, soberanos dos Países Baixos, recebendo uma permissão especial e pôde continuar seu trabalho em Antuérpia, abrindo em 1611 seu próprio estúdio. Na vida amorosa, Peter Paul Rubens se casou 2 vezes. Seu primeiro casamento foi em 1609 com Isabel Brandt, filha de um dos mais proeminentes humanistas da Antuérpia, Jan Brandt, e seu segundo casamento foi em 1630, 4 anos após a morte de Isabel, com a donzela Helena Forman, uma jovem de 16 anos. Ambas as esposas vieram a ser modelos para Rubens, inspirando e aparecendo em várias de suas obras. Porém, Peter Paul Rubens, além de exímio pintor e ótimo marido, também participou de diversas missões democráticas, sendo a primeira dessas em 1603, quando foi mandado para Madrid para tratar de negócios políticos com o rei Felipe III e seu ministro, o Duque de Lerma. Sua carreira diplomática viria a ser ativa novamente entre 1627 e 1630, no qual frequentemente se movimentava entre as cortes da Espanha e da Inglaterra, tentando promover a paz entre os Países Baixos espanhóis e as Províncias Unidas. Sendo assim, em virtude do papel influente na obtenção do Acordo de Paz de 1630, Carlos I da Inglaterra concedeu-lhe o título de cavaleiro. Peter Paul Rubens passou seus últimos anos nas redondezas de Antuérpia com sua esposa Helena. Pinturas ainda ocupavam ao final de sua vida, até que em 30 de maio de 1640, Rubens morre de gota, uma condição caracterizada por ataques de artrite inflamatória. Rubens foi enterrado na igreja de São Tiago em Antuérpia, deixando 8 filhos, 3 com Isabel e 5 com Helena. Rubens foi um artista bastante produtivo, contendo em suas obras temas diversos, como assuntos religiosos, assuntos mitológicos, muitos retratos e autorretratos, e no final de sua vida também pintou diversas paisagens. É perceptível em suas obras elementos característicos do barroco, como uma delicadeza e valorização dos movimentos e das cores. E em suas obras mitológicas, há a presença de uma sensualidade nos corpos femininos, contendo mulheres nus e corpulentas. Nesse slide, disponibilizei algumas obras de Rubens, sendo uma delas o autorretrato com Isabel Brandt, sua primeira esposa, a obra Anunciação, sendo religiosa e tratando da visita do anjo Gabriel à Virgem Maria, e as obras mitológicas As Três Graças e Ninfas e Sátiros, sendo perceptível a presença da sensualidade feminina citada anteriormente. Finalizo assim minha fala, passando a palavra para o meu amigo Caio. Espero que tenham gostado e que eu possa ter contribuído para o aprendizado de vocês. Tchau! Olá, meu nome é Caio Rodrigues Gomes e agora eu farei uma análise da obra Medusa, de Peter Paul Rubens. Iniciarei com um breve resumo sobre a história do mito grego da Medusa. Conta o mito que Medusa foi uma sacerdotisa do templo de Atena. No entanto, ela foi assediada sexualmente por Poseidon, o deus dos mares, cedendo aos seus encantos ao deitar com ele no templo da deusa, Atena. Diante disso, Atena transformou seu cabelo em serpentes e seu rosto num horrível semblante capaz de transformar em pedra todos que encontram seus olhos. Simbolicamente, Medusa era trágica, solitária e figura de uma mulher incapaz de amar e ser amada. Odiava os homens por ter sido seduzida e também odiava as mulheres, pois não se conformava em ser uma criatura monstruosa. A morte de Medusa se dá quando o filho de Zeus, Perseu, decapita, utilizando reflexo em seu escudo como forma de não ser petrificado. A figura da Medusa é de grande importância até os dias de hoje, uma vez que é muito utilizada, por exemplo, em lutas como o feminismo. Medusa foi amaldiçoada e perdeu toda a sua vida por conta de um homem. Agora eu vou falar um pouco das características gerais do barroco perceptíveis na obra.
Grande exagero na representação da cabeça de Medusa, uma imagem muito forte e rica em detalhes. Além disso, utiliza-se do contraste entre cores escuras e claras, sendo o rosto da Medusa a região mais clara da pintura, de modo a dar enfoque ao rosto, que se destaca. Agora eu vou falar um pouco dos elementos específicos da obra. Iniciamos aqui com o véu branco ao canto. Seria uma representação da pureza de Medusa esmagada pelas cobras, que representariam o pecado e a maldição que recaíam sobre ela, destruindo a sua pureza. Agora eu vou falar um pouco das cobras, que pode-se perceber que as cobras brigam entre si e picam umas às outras, representando certa selvageria. E se olharmos bem atentamente, é perceptível que as cobras, com a morte de Medusa, são expulsas de sua cabeça e voltam a aparecer fios de cabelo, representando a maldição se extinguindo com sua morte. Aqueles que viviam em harmonia com a morte entram em desordem e se entregam ao caos. A morte provém o caos. Agora eu vou falar um pouco dos animais peçonhentos, que além das cobras, eles estão presentes ao redor da cabeça e eles representam toda a maldade e perdição ao redor da Medusa. Eles anseiam pela morte dela para que possam consumi-la. E por último, eu vou falar da expressão no rosto de Medusa. Medusa apresenta uma expressão de espanto, uma vez que apenas na hora de sua morte pôde ter um vislumbre do que um dia já foi, uma lembrança da bela mulher que havia sido antes que se tornasse um monstro. Além disso, a sensação de espanto se dá também pelo fim da própria vida. Medusa se espanta com a própria mortalidade. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Juliana, que fará as considerações finais. Olá, professor. Olá, meus queridos colegas. Eu sou a aluna Juliana da Silva Barbosa e irei elucidar acerca das considerações finais. O nosso seminário de língua portuguesa propôs, como objetivo geral, averiguar a insigne obra Medusa, do Peter Paul Rubens. Mediante esse trabalho, foi possível aprofundarmos no contexto histórico e artístico em que esta obra estava inserida. Foram apresentadas características e exemplificações em relação à principal manifestação artística da época, o barroco. Também examinamos elementos específicos da pintura e aprofundamos o entendimento a respeito da vida do autor. Esperamos que vocês façam um bom proveito dessas informações e gostaríamos de agradecer pela atenção. Obrigada a todos.